Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que meditaremos nesta noite. Nós estamos ainda na carta aos Hebreus. E hoje vamos finalizar o capítulo 11, que é um capítulo que nós temos chamado sua atenção, um capítulo que nós apresentamos como um parêntese na sequência de toda a carta, que trata a respeito da essencialidade da fé, do fato da fé ser essencial, um instrumento que não pode faltar. Se um dia nós perdemos essa fé, então tudo será em vão. O próprio texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é disso que ele está tratando aqui no capítulo 11. E nós já vimos ele falar dos exemplos de tantos irmãos do passado, citando desde Abel, Enoque, passando por Noé, por Abraão, por Moisés, por Josué, por vários outros irmãos do passado, citando Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Agora, ele então chega na parte final. Nós vamos ler aí então do verso 35, a parte final do verso 35, até o verso 40. Eu convido os irmãos a acompanharem mais uma vez a leitura do texto sagrado, que diz assim, começando aí com alguns, no meio do verso 35, né? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó Pai querido, louvado seja o teu santo nome, pelo culto que estamos prestando a Ti, e em especial por esse momento que nos achegamos diante da Tua palavra para estudá-la com mais afinco. Clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine e ao mesmo tempo nos conduza à Tua verdade, de modo que aquilo que aprendermos hoje seja aplicado em nossa vida, seja gravado em nosso coração. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, ó Deus, fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos e irmãs, para que sejamos todos edificados e saiamos daqui, ó Deus, com o coração preenchido da Tua graça, da Tua bondade, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o Cordeiro que venceu e aquele que nos possibilita desfrutar de todas as bênçãos e promessas que o Senhor já nos deu. Em nome dele, ó Deus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Se você mantém a sua Bíblia aberta aí, né, como de costume, se você der uma olhada aí no verso 39, ele vai dizer, ora, todos estes, referindo-se a todos os exemplos que eles citaram, em mais especial esses que ele não citam os nomes, mas citam os meios, como eles viveram, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, diz ele, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E aí o verso 40 aponta para mim, aponta para você,
que esses irmãos do passado que viveram antes de Cristo, que criam na vida do Messias, mesmo tendo sido aceitos por Deus, porque foram aceitos pela fé no Messias, isso está lá no início do capítulo 11, eles não viram a concretização do cumprimento da obra de Jesus Cristo. E por isso eles só foram aperfeiçoados depois. Mas nós não. Nós temos o privilégio de vivermos numa geração onde Cristo já veio, já cumpriu com as promessas e que realizou a grande obra da nossa salvação. Hoje, todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador são regenerados nele, justificados nele, aperfeiçoados nele, de modo que temos, não por nós mesmos, mas pela obra dele, livre acesso ao trono de Deus. A salvação não é por méritos, nós temos aprendido e visto isso, mas a salvação é pela graça desse Deus e pela obra que Jesus Cristo realizou. Se dependêssemos das nossas próprias obras para alcançarmos o céu, infelizmente nós seríamos deixados para trás. Somente porque Cristo nos aperfeiçoa, da mesma forma que aperfeiçoou os crentes do Antigo Testamento que creram, que pela fé creram na vinda do Messias, é que nós temos essa comunhão com o Pai. Essa fé, portanto, é essencial, irmãos, e é disso que nós temos trabalhado aí durante esses meses, estudando o capítulo 11 de Hebreus. Como eu disse, um parêntese, que é o capítulo 11, que fala como o principal meio, o meio de graça que o próprio Deus nos deu para perseverarmos na fé. O objetivo da carta aos Hebreus é justamente nos fortalecer na caminhada cristã. E ele usa o exemplo dos irmãos do passado para que a gente entenda o que de fato significa viver pela fé. Se você voltar uma página aí no capítulo 10, a partir do verso 36, ele vai nos dizer assim, Hebreus capítulo 10, 36, com efeito, tendes necessidade do quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, ou seja, Jesus Cristo, virá e não tardará. Mas enquanto ele não vem, todavia, os crentes, ou seja, aquele que foi justificado em Cristo, o meu justo, viverá como? Viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos justos que vivem pela fé. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É disso, então, que ele está tratando na carta aos Hebreus, da perseverança em Cristo. E aí ele abre o capítulo 11 dizendo que nós, como somos da fé e que justificados em Cristo devemos viver pela fé, nós tenhamos alguns exemplos do passado. Justamente para que você não diga assim, ai pastor, minha vida é tão complicada, parece que depois que eu encontrei Cristo ficou mais difícil ainda. Ele vai te dar exemplos para que você nunca mais reclame da sua vida. Ele vai te dar exemplos de irmãos nossos do passado que nem viram Cristo, que nem viveram após a obra de Cristo, mas que pela fé suportaram tamanha oposição, dificuldade, luta e perseguição, inclusive o martírio, como Antipas, que nós lemos hoje mais cedo no nosso culto, e que não negaram a Cristo. Então, o propósito do capítulo 11 é dizer, está difícil a sua vida? Não reclama não, teve crente que passou uma pior. Ah, pastor, minha vida está complicada. Lembre dos irmãos do passado, que mesmo sem ter visto a obra realizada por Cristo Jesus, permaneceram fiéis, não se desviaram, não retrocederam, não desanimaram, mas permaneceram fiéis até o fim. Seguiram a Cristo, ou a promessa do Messias, até o fim das suas vidas. Esse é o objetivo. Então significa viver pela fé, irmão, significa receber dessa graça de Deus,
para viver uma firme confiança no Senhor, na obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar. Nós temos visto então, nessa caminhada aqui do estudo de Hebreus 11, que viver pela fé significa viver numa confiança e esperança que me mantém perseverante, mesmo diante das incertezas, das dificuldades no mundo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e aguardando o cumprimento e a aplicação final de todas as suas promessas. Assim sendo, o autor aos Hebreus, ele declara que sem fé é impossível agradar a Deus e utiliza-se dos exemplos dos crentes do passado para nos afirmar sobre a fé como instrumento essencial e indispensável para o servo de Deus. É impossível, irmãos, vivermos na presença de Deus se nós não crermos nele e se não fortalecemos essa fé. É disso que o capítulo 11 está falando. E aí nós já caminhamos todo o capítulo, eu vou relembrar só os pontos para que a gente chegue então nesse último ponto de hoje. Então nós vimos que a fé é um instrumento essencial, indispensável na vida do servo de Deus, porque segundo o texto, pela fé, nós somos aceitos, nós obtemos o bom testemunho, da mesma forma que os antigos obtiveram. Nós vemos lá em Efésios que a salvação é pela graça. Ele diz, pela graça sois salvos. Mas o mecanismo para que essa salvação gratuita e de graça seja aplicada na sua vida é a fé. Então ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. É por isso que muitas vezes nós falamos dessa fé, desenhamos, e as pessoas praticamente, tá bom. Até o dia que Deus abre a porta da fé no coração e parece que tudo faz sentido. E aí nós compreendemos a graça do Senhor. Isso é a ação de Deus, irmãos. Nós não somos melhores do que aqueles que ainda não creem em Cristo. A única diferença é que nós já fomos chamados e já ouvimos essa voz. Pois todos nós somos pecadores na visão bíblica. Porém, uma vez ouvido o chamado de Deus e aplicado a obra de Cristo sobre nós, então somos justificados, fomos lavados, remidos no sangue. E por isso temos comunhão com Deus. Essa é a obra de Jesus. Então, o primeiro benefício, o porquê que a fé é indispensável, é porque através dessa fé nós temos aberto aí a porta da salvação. Nós obtemos o bom testemunho, ou seja, somos aceitos por Deus. Vimos também aqui no capítulo 11, agora no verso 3, que a fé é indispensável, essencial, porque através da fé, do fato de você crer em Deus, nos é aberto o entendimento para você reconhecer quem Deus é e reconhecer os feitos de Deus. Então nós entendemos aquilo que Deus revela. Não sei se você já teve essa experiência, mas antes desse processo da regeneração, da conversão que Deus faz em nós, a gente lia a Bíblia e não entendia nada. Eu lembro que até influenciado pelo contexto cristianizado, do nosso país e da minha família em especial, eu pegava essa Bíblia, tentava ler, tentava estudá-la, eu falava comigo mesmo, mas isso aqui não é possível, não existe alguém que entenda isso. Não fazia sentido algum, até o dia que o Senhor abre a porta da fé. Vira a chavinha. E aí os textos que nós lemos anteriormente, que não fazia sentido, começa a, de fato, trazer a clareza sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus é, sobre aquilo que Deus faz, sobre todo o poder de Deus, sobre os atributos de Deus. Por isso ela é essencial. Em terceiro lugar, nós vemos que a fé é essencial e indispensável, porque através dela nós agradamos a Deus do modo correto. Nós oferecemos a Deus uma adoração excelente, ou usando o exemplo que o autor usa aqui, tanto de Abel como de Enoque, nós andamos com Deus. É pela fé que nós podemos andar com Deus. Também vimos que pela fé, como instrumento essencial e indispensável, nós recebemos a justificação para a salvação em Cristo. Nós nos tornamos justificados, considerados justos. É isso que vai dizer o verso 7, o verso 39, e o exemplo de Noé, declarando que nós nos tornamos herdeiros da justiça. Isso é possível pela fé.
Também já estudamos e vimos que a fé é essencial e indispensável, porque através dela nós obedecemos a Deus e aguardamos os cumprimentos da promessa com alegria, como foi com Abraão. Ele usa aqui o exemplo de Abraão, que inclusive foi alvo dessas promessas e que se fez nosso pai pelas promessas que recebeu em Deus. Caminhamos também e vimos que a fé como um instrumento essencial e indispensável, através da fé nós temos paz em meio às tribulações. E aí ele usa o exemplo de Moisés, toda a perseguição vivida pelos pais de Moisés, toda a perseguição vivida pelo povo de Israel nos dias de Faraó, todos os conflitos que aquele período histórico trouxe, mas pela fé o povo de Deus, mesmo sendo perseguido, alcançava paz em Deus. Então, por meio da fé nós confiamos, mesmo em meio das lutas. E na semana retrasada, nós estudamos mais um ponto, indo do 30 ao 35 de Hebreus 11, e vimos que a fé é um instrumento essencial e indispensável na nossa vida, porque através da fé nós recebemos bênçãos temporais. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de todas as situações adversas, Deus, pela fé, responde às nossas orações. Deus, pela fé, nos livra de situações adversas. E é disso que trata, então, do verso 30 ao 35. Pelo menos a primeira parte, falando, inclusive, da ressurreição, né, que algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, já fazendo aqui uma conexão com o período já, provavelmente, do ministério terreno de Cristo Jesus. Hoje nós vamos caminhar aí e vermos o último ponto aqui de Hebreus 11, por que a fé é um instrumento essencial e indispensável na nossa vida. E não sei se você se apercebeu, mas nós lemos aqui, a partir da metade do verso 35, só fala de desgraça aos olhos humanos. Sim ou não? Você já imaginou alguém morrer sendo cerrado ao meio? Ao fio da espada? Ou como nós sabemos historicamente, os primeiros cristãos sendo queimados como tochas para iluminar as estradas e as ruas de Roma? Você já imaginou aqui, pelo que nós vimos, né, de terem, como já é dito no capítulo 10, terem os seus bens como alvos de espólio, ou seja, retirado tudo que você tem? Aquela Brasília que você ama tanto. Você pensou? Simplesmente porque você é cristão, o governo vem e toma. Ou tudo aquilo que você dá valor. Ou o que mais? Que ele fala, ser afligido, maltratado, viver errante pelo deserto, tendo que fugir da sua própria casa, da sua própria nação, pelo fato de ser cristão. Isso ainda acontece hoje, irmãos. Século 21, o grupo mais perseguido no mundo moderno ainda são os cristãos. Irmãos nossos, nesse mesmo minuto que eu estou falando aqui, estão sendo perseguidos e mortos pelo mundo. Pelo simples fato de crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Enquanto eu falo a vocês agora, tanto na Ásia, quanto na África, em especial Nigéria, irmãos nossos estão sendo retirados das suas casas à força, sendo mortos à facãozada. É lógico que nenhum instrumento de imprensa vai focar e vai falar isso, mas se você pesquisar hoje com a internet que temos, você vai receber essas notícias, inclusive em tempo real. Nós temos agências cristãs que trabalham exclusivamente com isso, para conduzir o povo de Deus a orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Porque isso ainda é uma realidade hoje, agora. Está falando dessas dificuldades, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andando errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. São versos que apontam só para dificuldades e que mostra que a fé é um instrumento essencial, indispensável na vida do servo de Deus, porque é pela fé
que nós suportamos as lutas da era presente. Nós lemos no início do nosso culto o texto de Apocalipse que falava de Pérgamo, uma cidade onde habitava Satanás. A cidade era tão ímpia que Jesus Cristo, quando escreve a carta a Pérgamo, fala: eu sei aonde você está, na cidade onde está o trono de Satanás. Tão terrível que era a cidade. E era uma cidade tão terrível que perseguia os crentes. E ele cita um exemplo de um cristão, provavelmente o pastor daquela comunidade, que foi perseguido e morto. O nome dele é Antipas. Historicamente, os registros históricos daquele período de perseguição apontam para o fato que muito provavelmente Antipas era pastor da igreja de Pérgamo e que por conta da sua fidelidade a Cristo, ele foi morto dentro de uma das práticas mais terríveis de perseguição. Os ímpios, eles construíam um bezerro de fundição que era aberto pela metade, com a dobradiça. Ou às vezes simplesmente com uma abertura na barriga desse touro, de bronze, na maioria das vezes. Eles abriam essa portinhola, ou a metade desse instrumento, colocava a pessoa dentro, trancava, e as narinas desse touro era furada, para que a partir do momento que o martírio fosse aplicado sobre aquela pessoa, os gritos dessa pessoa soassem como se fosse o barulho natural do próprio animal, do touro. E eles colocaram Antipas dentro desse bezerro fundido, fecharam e colocavam fogo por fora. O metal ia aquecendo. E conforme o fogo aumentava, a pessoa que estava dentro ia sendo cozida. Só que o registro histórico a respeito da morte de Antipas diz que ao invés de ouvir os urros pelas narinas do bezerro, ouviram-se os louvores ao Senhor. Por isso que Jesus, o próprio Jesus, escreve lá em Apocalipse: ouviu falar de Antipas, o meu fiel. A minha fiel testemunha. Por que Jesus chama Antipas de fiel testemunha? Porque até no momento da morte, de uma morte terrível, de perseguição por conta da fé, esse homem louvava ao Senhor. Como nós vimos também na liturgia, no nosso momento de contrição, irmãos, no texto que Paulo traz a Timóteo, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, qual que é o resultado disso? Serão perseguidos. Se hoje nós vivemos um cristianismo que nos permite ter liberdade ainda nesse mundo, saiba que isso não é o normal. Porque o normal é que quando nós assumimos um compromisso com Cristo, as pessoas vão nos perseguir. O próprio Cristo diz isso. O mundo vai te odiar. O mundo vai te perseguir e vai querer te matar por conta da sua fidelidade a Cristo. Se isso não está acontecendo, muito provavelmente nós não estamos sendo tão fiéis como deveríamos. Porque não é a perseguição que gera a fidelidade. Ai, pastor, se a igreja começar a ser perseguida, eu vou pegar mais firme com Deus. Não é a perseguição que gera a fidelidade, é a fidelidade que gera a perseguição. Se não estamos sendo perseguidos, é porque não estamos sendo tão fiéis como deveríamos ser. Se as pessoas olham para nós e falam assim: é uma igreja igual a todas, né? Vocês são igual a tal igreja, tal denominação. Nossa, é bem parecido. Não, mas o jeito, o estilão que você tem de vida, né? É como todo mundo, né? Se está colocando nesse patamar, irmãos, é porque a sua postura em Cristo não está sendo como deveria ser. Porque a postura cristã, ela está na contramão do mundo.
E ela está tanto na contramão do mundo que a geração presente chama os verdadeiros cristãos de intolerantes. Mas não é que eles são intolerantes, é que eles são fiéis à palavra de Deus. A Bíblia apresenta de uma maneira clara a vontade de Deus e a prática moral que Deus espera de nós. Tudo aquilo que se desvia da vontade do Senhor, nós rejeitamos. E aí, quando nós rejeitamos uma postura ideológica, uma postura de vazão dos próprios desejos sexuais, carnais e tudo mais, dizendo, isso aqui para nós não serve, isso é pecado na visão do nosso Deus, esse mundo rebate dizendo, eles são intolerantes. É lógico que eles não irão nos chamar de fiéis, mas o fato de assumirmos o compromisso com Cristo e com a palavra de Deus, de não abraçarmos, ou como diz Paulo, não amoldar a nossa mente ao padrão desse século, na visão de Deus, isso será direcionado a nos chamar de fiéis. Então nós vemos que a fé, irmãos, é esse instrumento essencial, indispensável, para suportarmos as lutas da era presente. E as lutas vão acontecer, como eu já disse, à medida que você se torna mais fiel. Tiago vai dizer assim, infiéis, que pode ser traduzido com a palavra adúlteros, porque se você não serve a Deus corretamente, você está adulterando com outros deuses, essa é a ideia. Então ele vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus? Não dá para você servir a Deus e a você mesmo. Não dá para você andar em fidelidade com Deus e ao mesmo tempo de mãozinha dada com as práticas do mundo. Marque aqui Hebreus. Nós estamos perto aí. Vire aí 2, 3 páginas da sua Bíblia. Você vai chegar na carta a Tiago, ou na carta de Tiago. Veja o capítulo 4, verso 4. Tiago, capítulo 4, verso 4, vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Sabe por que nós não somos tão perseguidos, irmãos? Porque o mundo não nos vê como inimigos mais. A nossa fidelidade a Cristo já não faz diferença. Nós vivemos como os ímpios. Nós não assumimos um compromisso de fidelidade ao Senhor. Você tem vida social como o ímpio tem. Você vai nas mesmas baladas que o ímpio está. Você bebe as mesmas pragas que eles bebem. Você tem os mesmos vícios que eles têm. Você já divorciou 50 vezes. Você não anda em fidelidade conjugal. Você não anda em fidelidade com as suas contas. Você não dá um bom testemunho no seu trabalho. Você é um chato de galocha. Ninguém te aguenta lá. E aí fala, é crente. Quando as pessoas têm algum tipo de impaciência com você, não é porque você é fiel a Cristo, é porque você é muito chato. Porque muitas vezes no seu farisaísmo você assume determinada coisa e essa determinada coisa é uma chatice muito grande, que inclusive até aqueles que são cristãos falam, nossa, mas que cara chato. E é por isso que as pessoas não são impactadas pela sua vida. Nem para serem suas inimigas. Nós cantamos que tudo que temos, que somos e o que virá a ser é do Senhor e vem do Senhor. Nós cantamos que de fato queremos de todo o nosso coração nos consagrar a Ele, buscando de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, todo o nosso interior, mas no dia a dia isso não acontece. É por isso que o mundo não nos olha e não nos vê como inimigos, mas nos vê como aliados. Irmãos, nós ainda estamos dormindo, pensando que o nosso cristianismo é um cristianismo que glorifica a Deus, quando na verdade não é. Nós não vivemos para a glória dele, para exaltá-lo, para adorá-lo com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos.
nós não nos levantamos como instrumentos da justiça, nós não abrimos a nossa boca em favor do órfão, do mudo, como Provérbios nos ensina a abrir. Nós vemos as injustiças desse mundo e fechamos os nossos olhos, não nos levantamos para sermos aí um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vemos os nossos filhos sendo discipulados e sendo ensinados a dia sobre práticas tão completamente contrárias à verdade bíblica, que desprezam a Deus, e mesmo assim nós estamos apáticos. Nós vemos o poder público investindo em ideologias satânicas. Nós vemos o poder público permitindo e usando dinheiro dos nossos impostos para patrocinar aberrações do mundo moderno. E simplesmente nós nos aquietamos falando, enquanto nós tivermos a liberdade de vir na igreja e ninguém se colocar em oposição à existência de um país laico que permite todas as religiões, tudo bem. O governo está levando para dentro das escolas, irmãos, todo tipo de ensinamentos antibíblicos. Hoje, depois da aula que nós demos na escola dominical, Clarice comentou, acho que conversou com alguém, que agora até a festa junina é a oportunidade para levar a Umbanda e a Quimbanda para dentro das escolas. Que agora não é só o padre católico que a festa junina colocava lá no casamentinho lá da quadrilha. Agora leva um sacerdote da Umbanda ou da Quimbanda. Pergunte aí, talvez você vai encontrar um dos pais que saibam disso. E aí a gente simplesmente fala, esse mundo, né, pastor? Fazer o quê? A gente tem que tolerar, né? Eles têm uma intolerância com o Evangelho. Eles mataram o nosso Senhor e continuam matando Ele dia após dia. E muitas vezes nós somos contados entre aqueles que nos dias de Cristo ainda gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Você o faz quando não vive em fidelidade ao Senhor. Mas aqueles que têm fé, segundo o padrão que Hebreus nos apresenta, é aqueles que vão suportar, por conta da fé, as lutas da era presente. Pastores que não pregam a verdade mais com firmeza e fidelidade, porque estão preocupados com a manutenção financeira da sua casa e das suas famílias. Pois aqueles que querem permanecer fiel e assumir um compromisso sério com Deus, já estão sendo chutados pelas igrejas para fora. Simplesmente mandam embora. Sei de algumas histórias. Ninguém me contou. Eu vi. Agora, irmãos, falando bom português claro com vocês, eu não levei um chute no traseiro e fui expulso de uma igreja infiel para pastorear outra igreja infiel. Se você não quer um compromisso com Cristo, eu já fiz isso outras vezes, vou fazer de novo, vai embora. Se você não quer seguir a Cristo até o fim, porque o negócio vai começar a pegar daqui para frente, você pode ter certeza disso. Os dias se aproximam. Se você não quer de fato viver um cristianismo em todas as áreas da sua vida, por favor, pare de se enganar. E de me enganar, porque infelizmente eu não conheço o seu coração, só Deus vê o seu coração. Eu parto da premissa que você é crente. E às vezes leva umas bordoadas por causa disso. Essa igreja nasceu com um chamado específico de não ser mais uma igreja, mas um chamado para ser a igreja. Só que para isso, nós não precisamos de membros. Nós precisamos de discípulos. Pessoas que intencionalmente querem glorificar a Deus em todas as coisas.
e que pela fé estão dispostos a suportar as lutas que porventura se levantam. Esse é o foco do autor aos Hebreus. Nessa última sessão, ele não nomeia os nomes de crentes do passado, mas referindo-se às mazelas vividas e suportadas, nós temos aqui o exemplo de mártires que suportaram as lutas da era presente. Pelo contexto histórico e pelos registros históricos, nós temos condições, voltando aqui para Hebreus, de identificar que alguns dessas situações registradas referem-se a, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, que pela tradição foi cerrado ao meio. Quando provavelmente o autor escreve sobre aqueles que foram apedrejados, muito provavelmente ele tem em mente o próprio apóstolo Paulo, que lá em Coríntios registra quantas vezes foi açoitado, quantas vezes foi perseguido, quantas vezes foi preso por causa de Cristo. Agora, por causa de Cristo. Esse é um diferencial. Infelizmente, nos nossos dias tem cristãos sendo presos por aí, mas por serem mau caráter. Por agirem de uma maneira infiel às Escrituras. Aí depois é preso, fala, eu fui preso por causa da perseguição. Não. Estamos falando daqueles que foram presos por conta da fé em Cristo Jesus. Eles suportaram. A fé é essencial, irmãos, para suportarmos as lutas da era presente. A perseguição registrada e a fidelidade em não negar a Cristo pelos mártires da igreja são a grande ênfase dessa sessão. O fato de irmãos do passado que não obtiveram a concretização da promessa, não viram Cristo, e mesmo assim, pela fé, permaneceram firmes até o final, suportando as lutas. Isso serve de argumentação para que nós também suportemos até o fim. Seja tortura, escárnio, açoites, algemas, prisões, apedrejamento, morte horrenda, privações de conforto, perseguições vis, provações e muito mais, não foram suficientes para que os nossos irmãos do passado, homens dos quais o mundo não era digno, como é dito aqui, rejeitassem a fé e a promessa. Hoje tem gente que desanima da fé porque o pastor não me cumprimentou no final do culto. Ou, porque o regente do coral disse que eu não estou cantando bem. Nunca mais volto a essa igreja. Vai ter biquinho. Queridos, servir a Cristo é muito mais que essas picuinhas. E suportar a fé é muito mais do que uma rejeição que porventura possa ter acontecido. Você viu? O pastor abraçou, fulano me abraçou. O pastor visitou fulano e nunca me visitou. O cristianismo é mais que isso, irmãos. Muito mais que isso. Pela fé, esses homens suportaram as lutas da era presente, na certeza de quem fez a promessa era fiel. Nós também temos essa certeza, que Deus não pode mentir. A fé é essencial e indispensável, porque através dela nós suportamos as lutas da era presente. Quando estamos firmados pela fé, cremos que mesmo sob as mais adversas circunstâncias e perigo de morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a verdade que o apóstolo Paulo registra lá em Romanos, capítulo 8, do verso 18 a 39. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Quando nós olhamos para o registro de Lucas, em Atos capítulo 1, verso 1, quando diz que o verdadeiro cristão receberá poder sobre eles, né? Ou recebereis poder sobre vós e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. A palavra ali, você já deve ter ouvido isso de algum outro pastor,
é a palavra que aponta para martírio. Testemunhar ao ponto de ser alvo de martírio. Martireu é o termo lá, sereis minhas testemunhas. Que da onde vem a palavra martírio. Ou seja, viver verdadeiramente em Cristo, sob o poder do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, te coloca como alvo do mundo. Porque aquele que é amigo de Deus é amigo do mundo e vice-versa. Ou como Cristo disse, vos perseguirão, matarão, o mundo vos odiará por serem meus. Nós suportamos, irmãos, pela fé, as lutas da era presente. Nós suportamos com alegria as adversidades. Como Tiago mesmo diz, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Nós suportamos com alegria as adversidades. Nós cantamos como Antipas fez, mesmo dentro de um contexto de terror, pois sabemos que o Senhor Jesus padeceu igualmente uma dor horrenda para nos dar a sua paz, da sua salvação. Nós suportamos as lutas da era, irmãos, as lutas da era presente, porque pela fé, segundo a Bíblia, nós não tememos as provações e sofrimentos, pelo menos não deveríamos. O texto de Tiago vai nos dizer isso. Vire mais aí 2, 3 páginas aí para você chegar até lá. Tiago, capítulo 1, verso 12, nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta, com o quê? Com perseverança, o quê? Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, o cristão ele não deve temer as provações e nem os sofrimentos dessa era presente. Porque a promessa da vitória é muito maior. Salmo 46 diz que o Senhor é o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. E aí o verso 2 diz, por isso não temeremos mal nenhum. O verdadeiro cristão que está com a sua vida depositada aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, ele não precisa temer os sofrimentos por conta da fé. Romanos ainda vai nos dizer assim, não precisa abrir, eu vou ler, se acompanha a leitura que farei. Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O cristão ele não tem medo do sofrimento, das dificuldades por servir a Cristo, mas pela fé ele está firme mesmo diante dela. Nós sabemos também que pela Escritura, o cristão ele suporta as lutas da era presente pela fé, porque ele não teme as privações dos seus bens. Nós vemos aqui o exemplo, volte lá para Hebreus capítulo 10, nós vemos o exemplo dos primeiros destinatários da carta aos Hebreus, o autor falando a eles que eles já estavam dando bom testemunho nesse sentido, quando no verso 34 nos é dito assim, Hebreus capítulo 10, verso 34, porque não somente vos compadecemos dos encarcerados, como também aceitastes como? Com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Jesus mesmo nos diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói, o metal corrói, enferruja. Mas ajuntai-vos tesouros nos céus. É lá que está o nosso verdadeiro patrimônio, irmãos. Não por nossas próprias obras, mas porque Cristo assim nos garantiu. Logo, se perdermos tudo, como esses irmãos aqui, os primeiros destinatários da carta de Hebreus, suportaram com alegria, perderem tudo, porque sabiam que tinha uma promessa superior. Hoje nós vivemos uma teologia falsa, chamada teologia da prosperidade, onde nessas falsas igrejas se pregam que o crente foi chamado para ser próspero, para ser rico, para não ter problema nunca. Isso é uma mentira.
O Evangelho nunca disse isso. A palavra do Senhor nunca ensinou isso. Muito pelo contrário, a exortação de Cristo para os seus discípulos é que tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês serão perseguidos, mas tende bom ânimo. A palavra de Cristo à igreja é justamente bem-aventurados quando sois perseguidos por minha causa. E é por isso que o terceiro ponto que eu ainda quero reforçar aqui é que quando nós temos a verdadeira fé, nós suportamos as lutas da era presente, porque nós não tememos as perseguições. Ai, pastor, se eu assumir o meu compromisso com Cristo lá no meu trabalho, eu vou ser mandado embora. Que seja. Eu fui mandado embora do meu último emprego, por causa de Cristo. Se você quer colocar nesses termos. Há vários irmãos. Eu tenho um especial nos Estados Unidos, juiz federal. Eu fico imaginando, um juiz federal no Brasil ganha bem. Um juiz federal nos Estados Unidos deve ganhar alguma coisa melhor. E ele tinha sido obrigado a fazer casamentos homoafetivos. O que esse juiz crente fez? Pediu demissão. Humanamente, você fala, esse cara é louco. Pediu demissão. Porque ele preferiu glorificar a Deus. Sei lá eu do que ele vai fazer, vai vender tomate, não tem problema. A palavra do Senhor diz que tendo que comer, com que vestir, estejais contentes. Não é a prosperidade financeira que vai me manter fiel a Cristo. Muitas vezes, a própria palavra me diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque muitos querendo ficar ricos se trouxeram sobre si muitos problemas. Provérbios vai nos dizer, é bom uma casa com um bocado de pão e paz, do que uma casa próspera, cheia de intrigas. Nós não estamos entendendo o que é verdadeiro cristianismo, irmãos. Mas o verdadeiro cristão, ele não teme a perseguição, porque o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, versos 10, que sermos perseguidos, alvos de mentira, de blasfêmias, por conta do nome de Cristo, isso é bem-aventurança. Acompanhe a leitura que farei, se você quiser abrir lá, é Mateus capítulo 5, mas se não, só acompanhe a leitura que farei, ele diz assim, a partir do verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para o verdadeiro crente, a perseguição não é motivo de temor. E por fim, eu quero dizer que pela fé, nós suportamos as lutas da era presente porque nós não tememos nem mesmo a morte. É inconcebível para um verdadeiro crente ter medo da morte, irmãos. Paulo diz que para ele era algo que ele estava ansiando, que era incomparavelmente melhor. Eu falo, não vejo a hora. Só que quando o nosso coração não está no céu, nós queremos ficar aqui. Não para glorificarmos ao Senhor, não para servirmos ao Senhor, mas queremos ficar aqui, porque aqui é o único lugar que nós conhecemos da nossa, onde nós temos o nosso conforto. Mas aqueles que entendem biblicamente o que significa estar com Deus, eles não temem a morte, porque sabem que estar com Deus é incomparavelmente melhor. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, se você estiver em Mateus, é só acompanhar comigo, Mateus 10, no verso 28, é dito assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Temei a Deus, irmãos. Eu vou ser perseguido e morto. Não temais. Eu ouvi uma dessa quando
eu e a Clarissa decidimos ir para o campo missionário, janela 10:40, apesar do Senegal ainda ser um país tranquilo, mas sempre há algum islâmico lá meio animado. E as pessoas falam assim, mas vocês vão levar 3 crianças pequenas para um ambiente hostil ao Evangelho? Vocês não têm medo de morrer? Eu falo, eu não estou indo lá para isso, obviamente. Mas se acontecer, irmãos, não tememos a morte. Não tememos aqueles que matam o corpo. Porque eles nada podem fazer com a minha alma. Só que tem crente hoje que vive num contexto de tranquilidade, não tem perseguição nenhuma e tem medo de se encontrar com o Senhor. Isso é inconcebível. A Bíblia diz que a morte dos crentes é algo precioso aos olhos do Senhor. E tem gente que fala, eu não quero. A morte é a entrada para a nova e verdadeira realidade da presença do Senhor. Você não deveria temer nem a morte natural, quanto mais a morte fruto da perseguição por ser fiel a Cristo. Ainda no capítulo 24 de Mateus, nos é dito assim, Mateus 24, verso 9, Jesus falando. Então, olha o que Jesus promete para nós. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, o que está escrito aí? Que perseverar até o fim. Esse será salvo. Essa é a promessa que o Senhor Jesus deu a nós pouco antes de passar pelo seu sacrifício e ser assunto ao céu. Sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados. Isso é ser cristão, irmãos. Porque quando você assume o compromisso de ser cristão e as pessoas falam para você a respeito de práticas pecaminosas ou de ideológicas, você fala assim, não concordo. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, que bom. Elas vão falar assim, você é um intolerante. Elas vão te perseguir. Elas vão te odiar. Assumir um compromisso fiel com Cristo lembra que eu te falei que quando você assume um compromisso fiel com Cristo, você recebe uma marquinha, você fica visado no mundo espiritual. Quando você se torna um crente fiel, na verdade você vai estar um asterisco piscando em cima da sua cabeça. Porque todo mundo vai se levantar contra você. Porque eles te odiarão por causa do nome de Cristo. Essa é a mesma realidade que Apocalipse vai nos dizer. No capítulo 2, verso 10, ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está disposto, irmãos, a assumir um compromisso com Cristo que te coloca numa posição de ser alvo de perseguição e, inclusive, de possível martírio? Ah, pastor, mas no Brasil é tranquilo. Não creia muito nisso. Os dias estão se aproximando. E a perseguição vai aumentar. Em especial sobre aqueles que assumirem uma postura de fidelidade. É por isso que Filipenses 1, 27 a 29, que Samuel leu aqui, ou citou aqui, diz que foi nos dado a graça, não apenas de crermos em Cristo, mas de padecermos por Cristo. Por isso o verso 27 diz, lutai firmes pela fé evangélica. É o que se espera de você. Concluindo, irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Deus espera de nós
é que apesar das lutas, sofrimentos, privações, perseguições, provações, tribulações e até mesmo o risco de morte, ou seja, o risco de martírio, nós vivamos pela fé, sem retroceder e com perseverança até o fim, para a conservação da alma, como nos diz aqui Hebreus 10, 36 a 39. Nós precisamos da fé que o leproso Galileu tinha. Uma fé que cria que Deus tudo pode. Uma fé diferente do pai do menino endemoniado registrado lá em Marcos, que diz: Senhor, a minha fé é fraca. Diferente da fé que inclusive os próprios discípulos tiveram. Senhor, aumenta-nos a fé. Mas mesmo que a sua fé seja como o pai do menino endemoniado lá de Marcos 9, ou como dos discípulos durante o ministério terreno de Jesus, que não seja como do leproso Galileu, a palavra do Senhor diz que você deve buscar em Deus o aumento da sua fé, para que você seja encontrado fiel. E para quem sabe, um dia, o próprio Cristo falar contigo as mesmas palavras que ele falou a respeito de Antipas. Esse aí é o meu fiel, a minha testemunha. Para recapitular, a fé como instrumento essencial aos crentes, indispensável aos crentes. Através dela você é aceito, através dela você entende quem é Deus, através dela você anda com Deus, através dela você se torna herdeiro da justiça, se obedece com alegria, você confia, mesmo diante das lutas, você é alvo de bênçãos temporais aqui, mas de um modo especial, por essa fé você é fiel até a morte. Sendo assim, a fé que vem de Deus e é aplicada em nós é a base fundamental, não apenas da nossa crença, mas igualmente a base para a nossa vida diante de Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. E sem fé, é impossível desfrutar das bênçãos recebidas em Cristo, inclusive a certeza da salvação. Esta fé deve nos conduzir a fazer a vontade de Deus e viver segundo a exortação de Tiago em sua carta, ou seja, viver uma fé viva, operosa, testemunhal. Que Deus fortaleça a nossa fé, dia a dia, para que sejamos encontrados fiéis. Que Deus assim haja sobre nós. Amém? Amém. Dentro dessa certeza, irmãos, eu quero convidar você a curvar sua cabeça e a falar com Deus. Se porventura você ainda não desfruta dessa fé, eu quero convidar você a clamar ao Senhor, pois a palavra de Deus diz que Deus está com os ouvidos atentos a todos aqueles que o buscam de verdade, de todo o coração. Clame ao Senhor, me dá dessa fé. Eu preciso conhecer mais de Ti, andar mais contigo, aumente a minha fé. Fale com Deus no seu coração. E é você que já tem experimentado essa fé, peça para que Deus te fortaleça ainda mais. Para que Deus te dê ousadia, coragem, intrepidez para viver a verdadeira fé como discípulo dele.